Vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas? E eu sei que esse é um grande problema que a gente tem nas nossas empresas e eu me incluo, né? Eu sou uma gestora de clínicas, né? E realmente conviver e liderar muitas pessoas é uma tarefa que não é fácil. E hoje, né, um dos grandes problemas para as empresas é essa realmente gestão de pessoas. Eu fiz um vídeo, né, há um pouco tempo atrás, e foi um vídeo que as pessoas gostaram, comentaram, porque eu falei, né, um dos quadros, se você não assistiu, corre lá para assistir, que é o quadro que eu faço de maneira despretensiosa, falando que é o Papo e Vida, né? Porque eu me preocupo muito, né, quando a gente tem essa parte de conteúdo, né, que é uma parte um pouco mais séria, de falar realmente coisas que são da minha rotina ou que eu estudo sobre isso, né? Então, Papo e Vida é aquilo que eu falo de maneira despretensiosa sobre alguns temas. E eu falei um pouco, né, de maneira despretensiosa, de uma maneira geral, como estamos nos tornando pessoas antissociais. E agora eu vou trazer um pouco para esse lado de conteúdo, quando a gente fala um pouco sobre gestão de pessoas dentro de uma empresa, onde a gente está vendo todo esse movimento de dificuldade de interação que acontece, né, fora das empresas também, então que isso acaba gerando alguns problemas. Se você, tá com dificuldade de fazer essa gestão de pessoas, curte esse vídeo, compartilha e corre lá se você não assistiu o Papo Vida, e aí é um outro perfil, né, uma conversinha mais descontraída. Em relação, né, à equipe, então como eu faço essa gestão, né, de pessoas, eu vou contar um pouquinho como eu tenho essas dificuldades dentro do meu time e como eu tento fazer essa parte para a gente poder ter um pouco de interação. Porque pensa só, se a gente está se tornando pessoas antissociais na nossa casa, se a gente tem dificuldade de relacionamento com os nossos amigos, imagina dentro das empresas. Isso é uma coisa que a gente realmente precisa de repensar, porque a conexão dentro de uma empresa é muito importante. Porque a gente tem setores e os setores, né, se relacionam. A gente não tem, né, aqui, por exemplo, dentro dessa clínica que eu tô aqui, nossa unidade 2, a gente tem, né, um grupo que é o da recepção, a gente tem um grupo que é do faturamento, a gente tem um grupo que é do setor administrativo e a gente tem um grupo que são os profissionais, a gente tem um grupo que é da limpeza. Enfim, imagina se cada um viver no seu próprio mundo e não tiver nenhum tipo de conexão entre eles. Nada flui. Então é papel do gestor fazer essa conexão, é papel do gestor fazer essa integração entre setores. E imagina, né, como isso é desafiador dentro de um mundo onde as pessoas já têm essa dificuldade natural de se conectar. Imagina no trabalho, às vezes as pessoas nem gostam uma das outras. E eu acho que quando eu falo sobre isso, eu falo de uma maneira muito tranquila, porque eu acho que você não ter tanta afinidade com o outro faz parte da vida. Eu acho que você não pode ser grosseiro, você não pode ser sem educação, mas é natural que dentro de uma empresa você não tenha grande afinidade com todas as pessoas, não pode ter desrespeito. Mas afinidade é lógico que você vai ter mais com um, menos com o outro, né? É normal do ser humano, né? A gente se identificar mais com uma pessoa ou outra. Então, como que eu faço e como que isso é difícil dentro das nossas empresas, né? Então, vou falar como que é difícil. Então, hoje, né, pensa, a gente tem uma recepção e tem um faturamento. E eu vivo tendo problemas de conexão entre esses dois setores. Por quê? O faturamento tá sempre dizendo que a culpa é da recepção, a recepção tá sempre dizendo que a culpa é do faturamento, aí parece que eu tô no meio da 5ª série, e aí eu sento lá, professora, boto meu óculos e falo assim, vamos lá, qual é o problema? Quem é que fez errado? Quem é que não fez? E aí, sempre, senão a gente não sai dessa 5ª série. Então é preciso mudar um pouco esse olhar. É preciso estar sempre, às vezes, né, quando a gente tem um problema, eu chamo as pessoas dos dois setores, ao invés, né, às vezes eu tento resolver com um setor só e aí ele começa a falar mal do outro setor, aí eu falo, chamo, agora eu penso assim, deixa eu chamar a pessoa responsável de cada setor e boto todo mundo junto, porque ali é mais fácil da gente entender, até porque às vezes um setor não sabe nem o ponto de vista do outro. Então quando a gente bota junto, elas conversam e elas chegam num denominador. Primeiro, quem não fez entende como foi difícil para outra pessoa não ter aquela informação para executar. A outra pessoa vê o lado dela, olha, eu não consegui executar porque realmente estava muita coisa ali. Então, quando acontecer de novo esse problema, talvez não precise
precise mais de mim para fazer essa intervenção. Porque uma fala assim, olha, fulano às vezes não fez de novo porque realmente ela devia estar lá nessa corrida, deixa eu ajudar. Ou agora fulano já me ajudou, deixa eu ajudar. Então eu acho que fazer essa integração quando é possível para vocês, para mim trazer uma pessoa de cada setor e botar todo mundo ali junto pra gente resolver às vezes um problema, faz com que novos problemas não aconteçam. Enfim, eu acho que trazer essa informação onde a pessoa entenda que quando você não executa uma parte, a outra parte fica atrapalhado, porque às vezes a gente pensa assim, eu não fiz e ponto, mas não tem ponto, porque tudo é uma continuidade, né? E aí eu vou mostrando como que isso impacta em cada setor, por causa de uma falta de comunicação, porque às vezes eu fiz o meu e falei assim, eu já fiz o meu e parei aqui. Não, é empatia, né? É tentar desenvolver esse olhar de que como que um precisa do outro e como que eu deixar de fazer a minha parte impacta no outro. Eu acho que isso ajuda um pouco a gente desenvolver esse ambiente de parceria dentro das nossas empresas, promover sempre assim, alguns momentos eu faço também muita rotatividade de setor. Isso também talvez seja uma coisa que seja bem legal. E às vezes ainda a rotatividade de clínicas, né? Então às vezes uma pessoa tá numa clínica, aí eu falo assim, agora você vai lá para outra clínica. A pessoa fala assim, meu Deus, eu não quero. Eu falei, vai, vamos tentar. E aí eu falo, me dá um mês. Se você não se adaptar, você volta. E eu acho que é importante você viver em um outro ambiente com outras pessoas, porque nós somos 3 clínicas, porém, a gente precisa de entender e conhecer como um todo. A gente não é uma clínica porque somos um grupo. Então, a gente precisa de trabalhar como um grupo. Uma vender o serviço da outra. Olha, a gente não tem isso aqui, mas tem na outra. Mas como a gente se coloca muito no nosso lugar, não tem não. Então, ou seja, a gente esquece de dizer que a gente tem esse serviço em outra clínica. Então, essa rotatividade faz a gente viver em muitos ambientes. Então, eu vou dar 3 dicas aí para, de repente, você começar a botar em prática como eu faço aqui e percebo que, não vou dizer que dá certo sempre, mas eu acho que é um bom caminho para por um período isso funcionar até a gente ter que voltar e repetir e traçar novas estratégias para isso dar certo. Sempre tentar trazer pessoas de vários grupos para que elas deem um ponto de vista delas e escutem um ponto de vista do outro. 2. Tentar ver a possibilidade de trocar as pessoas de setor quando isso for possível na sua empresa, para desenvolver esse olhar do todo. E 3, sempre trazer uma visão do todo para todo mundo. Então, aquela coisa do Fordismo, onde eu tô aqui só construindo uma coisa, mas eu não sei eu tô construindo o quê. Então, eu acho que essa visão do construindo o quê, o todo, tem que ser muito claro para todo mundo. Eu acho que isso acaba ajudando um pouco para essa galera, que está se tornando tão antissocial, aprender a trabalhar um pouquinho em grupo, olhando que o trabalho não termina só em você e acaba continuando do outro, e comunicação é importante.